Vamos lá, amigos, tudo bem? Vamos dar uma continuidade do vídeo anterior, tá certo? No vídeo anterior a gente falou sobre secção transversal de uma pirâmide, falamos sobre a constante de proporcionalidade, fizemos uma demonstração bacana, enorme, bem tranquila, no passo a passo. E agora, como prometido, a gente vai dar uma ênfase maior ao estudo dessa parte de baixo aqui, quando a gente secciona uma pirâmide, né, com um plano paralelo ao plano da base, a gente tem essa parte de baixo aqui, que é o que a gente chama de tronco da pirâmide, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o tronco de uma pirâmide. Imagina só, amigos, falei para você que essa pirâmide aqui é uma pirâmide menor do que a pirâmide original, obviamente, só que ela tem suas medidas proporcionais, não foi isso que discutimos no vídeo anterior? Então a gente vai utilizar isso, porque o que eu quero encontrar agora é o volume do tronco dessa pirâmide, tá? Veja só, afirmações bobas. É óbvio que o volume dessa pirâmide, quando eu corto a pirâmide grande, eu tiro essa parte de cima, que é uma pirâmide menor, e essa parte de baixo, que a gente chama de tronco, tem também o seu volume. Bom, a depender das informações que a gente tenha no enunciado de um problema, eu poderia dizer para vocês assim, que se eu quiser calcular o volume do tronco, basta pegar o volume da pirâmide toda e diminuir disso o volume dessa pirâmide menor daqui de cima. Mas nem sempre a gente tem tanta informação, tá? Às vezes as questões nos dão um limite de informações e com essas poucas informações, os dados são poucos para a gente encontrar um monte de coisa. Então o que a gente vai fazer agora é um estudo detalhado, tá bom? Um passo a passo bacana, com total paciência, para a gente encontrar uma fórmula para a gente calcular o volume do tronco dessa pirâmide, tá bom? Então vamos encontrar o volume do tronco. Veja só, vamos com paciência, vamos no passo a passo, tá? É importante a gente mostrar algumas coisas aqui. A gente vai fazer o seguinte. Para a pirâmide grande, eu vou usar as letras maiúsculas, tá bom? Então, ó, essa aqui é a altura da pirâmide grande, tá bom? Daqui até aqui. Para a pirâmide pequena, eu vou usar a altura da pirâmide pequena, o pé minúsculo, para mostrar para vocês que é a altura. E H de T, HT, a gente vai chamar isso de para a altura do tronco. Tudo bem? Veja só, eu vou chamar essa base daqui de B minúsculo e essa base daqui de B maiúsculo, porque essa base é maior, tá bom? Então a sua área, vamos escrever aqui, olha só. A área da base maior a gente vai chamar de Bzão, B maiúsculo. E a área da base menor eu vou chamar de Bzinho, B minúsculo, para a gente evitar muita coisa para escrever durante essa demonstração, tá bom? Até porque quando fica muita coisa escrita, vocês que ainda estão engateando nesse processo podem ter alguma dificuldade, tá certo? Mas não tem nada de difícil não. Vou dar algumas estratégias, alguns pulos assim maravilhosos para vocês entenderem como que a gente chega nessa fórmula. Primeira coisa, eu posso garantir para vocês que o volume da pirâmide pequena, P minúsculo, somado com o volume do tronco, que é o que eu quero, é igual ao volume da pirâmide total. P minúscula para a pirâmide pequena, P maiúsculo para a pirâmide original. Essa pirâmide grande que eu tenho aqui, tá bom? É óbvio, né? Eu tenho uma pirâmide grande, corto ela, tenho uma pirâmide pequena e um tronco. Se eu somar o volume do tronco com o volume da pirâmide pequena, eu vou ter o volume da pirâmide inteira, vamos dizer assim, tá bom? Mas o que eu quero é o volume do tronco, então o que eu quero está aqui. Posso dizer para vocês que o volume do tronco vai ser o volume da pirâmide inteira menos o volume da pirâmide pequenininha que aparece depois que eu secciono isso daqui, tá bom? E aí, dá uma pesquisada aí, amiguinhos. Quando a gente tem que calcular o volume da pirâmide, todo mundo lembra qual a fórmula utilizada, não é assim? Área da base vezes altura dividido por 3, não é isso? Vamos lá? Veja só, o volume da pirâmide inteira, é a soma do volume da pirâmide pequena com o volume do tronco. O que eu quero é o volume do tronco. Então, o volume do tronco vai ser
o volume da pirâmide inteira, que vai ser a área da sua base, a base maior, a área da sua base, multiplicado pela a altura da pirâmide inteira, dividido por 3, menos o volume da pirâmide grande. Olha só, a sua base tem área Bzinho, vezes a altura da pirâmide pequena, dividido por 3, tá bom? Veja só, vê se eu posso fazer isso com vocês. Como eu tenho uma subtração de duas frações de denominadores iguais, eu posso dizer para vocês isso daqui. Olha só, vai ficar uma fração só, o denominador é 3, fica Bzão vezes a altura da pirâmide grande, menos Bzinho vezes a altura da pirâmide pequena. E esse 3 pode vir para cá multiplicando, não pode? Para a gente escrever pouco. Olha só. 3 vezes o volume do tronco vai ser Bzão vezes H de Pzão menos Bzinho vezes H de Pzinho. Tá bom? Daqui para frente é álgebra. Pensa direitinho aí, a galerinha, que a gente pode fazer um monte de coisa bacana com isso daqui, tá? Veja só, se eu quero o volume do tronco, meu primeiro objetivo aqui é eliminar informações que não sejam do tronco. Porque veja só, vocês concordam que essas duas bases também são bases do tronco? Esse tronco tem uma base inferior, essa grande e a base superior pequena. Então a base grande e a base pequena. Mas olha só, a altura da pirâmide grande e a altura da pirâmide pequena não são informações que são do tronco. Na verdade, eu tenho que tentar transformar a altura da pirâmide grande e a altura da pirâmide pequena em coisas e informações que são informações do tronco. Alguma sugestão para vocês aí, para a gente tentar sair dessas informações e a gente correr para as informações que estão no tronco? Vocês têm alguma sugestão? Veja só, amiguinhos, presta bastante atenção. Uma coisa que eu poderia dizer para vocês. Da mesma forma que eu somei os volumes, eu poderia dizer para vocês o seguinte: a altura da pirâmide pequena somada com a altura do tronco é igual à altura da pirâmide grande, né? A altura da pirâmide pequena somada com a altura do tronco é a altura da pirâmide grande. Então, onde eu tenho aqui a altura da pirâmide grande, eu posso substituir por isso, não é? Então vai ficar assim, ó. 3 vezes o volume do tronco é a base maior, a área da base maior, multiplicado por a altura da pirâmide pequena mais a altura do tronco. Isso, não é? Eu substituí a altura da pirâmide grande por essa soma que eu tenho aqui. Menos a área da base menor vezes a altura da pirâmide pequena. Percebam que a altura da pirâmide grande sumiu. O que eu tenho agora é a altura da pirâmide pequena e a altura do tronco. Obviamente que se eu estou calculando o volume do tronco, a altura do tronco pode estar ali na fórmula, né? O que eu tenho que fazer desaparecer agora é a altura da pirâmide pequena. Vamos lá. 3 vezes o volume do tronco eu posso aplicar aqui a propriedade distributiva, não posso? Posso multiplicar assim e assim, que vai ser a área da base maior vezes a altura da pirâmide pequena, mais a área da base maior vezes a altura do tronco, menos a área da base menor vezes a altura da base da pirâmide pequena. E eu tenho a altura da pirâmide pequena aqui e a altura da pirâmide aqui. Eu posso colocá-la em evidência, tá certo? Vamos lá, então. Então, 3 vezes o volume do tronco é a altura pequena, a altura da pirâmide pequena, que multiplica a área da base maior menos a área da base menor. Eu coloquei isso daqui, que é comum, em evidência. Ficou Bzão menos Bzinho, tá bom? Mais a área da pirâmide grande vezes a altura do tronco. Seria muito bacana se eu achasse alguma fórmula para a altura da pirâmide pequena em função das grandezas, das medidas do tronco. Na verdade, vamos tentar fazer isso? Vamos tentar transformar essa altura aqui, tá certo? Vamos dar uma paradinha e a gente vai fazer a coisa aqui. Eu vou fazer aqui uma demonstração de como a gente faz isso. Depois eu saio, vocês
copiam, a galera que gosta, que faz questão de copiar, eu dou uma saidinha, aí vocês copiam, porque eu vou precisar para a gente continuar demonstrando a fórmula, tá bom? Vamos lá. Sugestão. A gente pode utilizar uma coisa importantíssima que fizemos no vídeo anterior, quando eu disse que, prestem bastante atenção, amiguinhos, vou fazer de outra cor. Se eu pegar a área da pirâmide pequena e dividir pela área da base da pirâmide grande, é a mesma altura pequena pela a altura grande. Como é a área, eu tenho ao quadrado. Não é assim? Área ao quadrado. Vê se vocês lembram disso lá do vídeo anterior, tá bom? Então, olha só. A área da base pequena a gente está chamando de Bzinho. A área da base grande a gente está chamando de Bzão. Isso é igual à altura da pirâmide pequena, a gente está chamando de H de Bzinho. A altura da pirâmide grande a gente chamou de H de Bzão, só que isso está ao quadrado. E esse quadrado, ele vem para cá. Quando ele vem na forma de raiz quadrada. Alguns alunos podem interferir dizendo assim, mas antes da raiz quadrada tem aquele sinalzinho de mais ou menos. Minha gente, eu estou falando de altura, estou falando de área de base. Todas as grandezas são positivas. Na verdade, não existe a possibilidade aqui de a gente lidar com o número negativo, tá bom? Então, a gente vai considerar a parte positiva, é óbvio. Então, olha só. Poderia dizer para vocês que a altura da pirâmide pequena está para a altura da pirâmide grande. A altura da pirâmide grande, eu já vou substituir aqui, ó. É a altura da pirâmide pequena somada com a altura do tronco. Porque eu tive um trabalho aqui para fazer desaparecer essa altura da pirâmide grande, não foi? Que a gente substituiu por isso daqui. Então, eu vou substituir de novo para ela não voltar. Então, isso é igual, ó, veio o quadrado, vai ficar a raiz quadrada de Bzinho sobre Bzão. Por uma propriedade, eu posso distribuir essa raiz quadrada e eu vou ter isso daqui, ó. A altura da pirâmide pequena está para a altura da pirâmide pequena mais a altura do tronco, assim como, olhe, a raiz quadrada de Bzinho sobre a raiz quadrada de Bzão. Tá bom? E olha só, o que eu quero mesmo, alguém tá lembrado? Eu quero a altura da pirâmide pequena para substituir aqui. Então, eu vou trabalhar aqui para separar isso daqui, ó. Não é verdade? Então, ó, multiplicando, eu vou ter que a altura da pirâmide pequena vezes a raiz de Bzão é igual, ó, multiplicando isso por isso, eu vou ter a altura da pirâmide pequena vezes a raiz de Bzinho, mais a altura do tronco vezes a raiz de Bzinho. Não é verdade, gente? Vamos lá. Como eu quero isso, eu posso trazê-la para o primeiro membro, que eu vou ter a altura da pirâmide pequena vezes a raiz de Bzão, tá certo? Menos a altura da pirâmide pequena vezes a raiz de Bzinho, que é igual à altura do tronco vezes a raiz de Bzinho. Peguei isso, trouxe para o primeiro membro, porque aqui eu posso colocar a altura da pirâmide pequena em evidência. Então, eu vou ter isso daqui, ó. A altura da pirâmide pequena, que multiplicamos por raiz de Bzão menos a raiz de Bzinho, é igual à altura do tronco vezes a raiz de Bzinho. Chegamos onde a gente queria, porque isso que está multiplicando, a gente pode passar para o segundo membro com a operação invertida. A altura do tronco vezes a raiz de Bzinho, dividido por raiz de Bzão, menos a raiz de Bzinho. E a gente pode agora pegar este valor e substituir aqui. Não é verdade, gente? Vamos fazer isso? Como prometido, eu vou me afastar um pouquinho, porque tem uma galera que quer copiar, tá certo? Então fiquem à vontade para vocês fazerem. Deixa eu vir para cá. Para vocês fazerem as cópias de vocês, tá bom? Tira um print da tela, fica muito mais sossegado e vocês vão copiar isso depois. Porque agora eu vou apagar, tá bom? Vamos apagar isso daqui para vocês verem que eu vou precisar desse espaço para continuar a nossa demonstração. Isso daqui foi muito bem explicado no vídeo anterior, né? A gente
pega a constante Hzinho sobre Hzão e eleva ao quadrado, porque a gente está falando de constante, de área, não é verdade? Se é volume, a gente eleva ao cubo. Então, olha só, galera. Presta bastante atenção que isso eu vou trazer para cá. Isso aqui, 3 vezes o volume do tronco é igual a altura da pirâmide pequena, eu vou substituir por... Olha só, é isso que a gente tem aqui. É a altura do tronco multiplicado pela raiz de Bzinho sobre a raiz de Bzão menos a raiz de Bzinho. É isso que a gente tem, tá bom? Isso é aqui, multiplicado por. Isso daqui é Bzão menos Bzinho somado com Bzão vezes a altura do tronco. Pronto! Vocês estão achando que está difícil? Vamos ter um pouquinho de paciência, tá? Olha só. Percebam que isto é a raiz disso e isto é a raiz disso, tá? Veja só. Produtos notáveis. É fácil vocês perceberem que Bzão menos Bzinho pode ser escrito assim, ó. Isso ao quadrado. Isso ao quadrado. Lembra que não existe a necessidade de colocar módulo, coisa ali, porque eu estou falando de grandezas que são positivas, tá bom? Pronto. Minha gente, então isso daqui é a diferença de dois quadrados. Vamos lá para a geometria plana. Ou desculpa, vamos lá para produtos notáveis, tá? Isso daqui, então, é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença. Tá bom? Esta é aquela fórmula. X mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá bom? Então, eu vou substituir isso daqui por isso daqui. Tá bom? Vamos ver no que é que vai dar. 3 vezes o volume do tronco é a altura do tronco vezes a raiz de Bzinho sobre a raiz de Bzão menos a raiz de Bzinho vezes isso daqui que é a raiz quadrada de Bzão mais a raiz quadrada de Bzinho vezes a raiz quadrada de Bzão menos a raiz quadrada de Bzinho mais isso daqui que é Bzão vezes a altura do tronco. Tá bom? Por que foi que eu fiz isso? Sabe por quê? Porque eu posso imaginar isso aqui agora. Olha que bacana. Isto está multiplicando e é igual a isto. Então, eu posso cancelar. Numerador e denominador se cancelam, não é verdade? Pronto. Então, o que eu vou ter? Posso apagar isso agora, que já foi explicado. Pronto. E o que eu vou ter é isso daqui. 3 vezes o volume do tronco é igual, tá? Vai ficar assim. A altura do tronco vezes a raiz de Bzinho multiplicado por Bzão, aliás, desculpa, raiz de Bzão, na verdade? Raiz de Bzão mais a raiz de Bzinho mais Bzão vezes a altura do tronco. Vocês concordam que eu posso colocar a altura do tronco em evidência? Posso ou não posso? Vamos lá. Então, 3 vezes o volume do tronco vai ser a altura do tronco em evidência que multiplica por... Ó, eu vou tirar a altura do tronco aqui e aqui, porque é comum diante dessa adição, não é verdade? Então, vai ficar a raiz de Bzinho, deixa eu melhorar essa raiz, a raiz de Bzinho vezes a raiz de Bzão mais a raiz de Bzinho mais Bzão. Não é assim? Pronto. Então, 3 vezes o volume do tronco vai ser a altura do tronco multiplicado por... Minha gente, mais uma vez, propriedade distributiva. Aqui e aqui. Tá certo? Raiz quadrada vezes raiz quadrada, eu posso multiplicar os radicandos, eles ficam dentro da mesma raiz, não é? Então, isso daqui vai ser raiz de Bzinho vezes raiz de Bzão. É uma raiz de Bzão vezes Bzinho.
Raiz de B vezes raiz de B é raiz de B ao quadrado. Como é positiva, a gente já sabe que vai dar Bzinho mais Bzão. Tá bom? Isso quer dizer que vai ser 3 vezes o volume do tronco é igual à altura do tronco multiplicado por. Lembra que Bzão e Bzinho são, respectivamente, a área da base maior e a área da base menor? Vamos substituir agora para ficar uma fórmula bonita? Então, isso daqui vai ser este daqui primeiro, que vai ser a área da base maior, mais a raiz quadrada de Bzão, que é a área da base maior, vezes Bzinho, que é a área da base menor, mais Bzinho, que é a área da base menor. Esse 3 que está multiplicando, a gente pode passar dividindo. Então, o volume de um tronco da pirâmide é dado por a altura do tronco dividido por 3, multiplicado por a área da base maior, mais a raiz quadrada do produto das duas bases, mais a área da base menor. Tá bom? Chegamos onde queríamos, depois de muito trabalho, não é verdade? Mas também não é coisa do outro mundo. E esta é a demonstração para a gente chegar nessa fórmula que vocês vão puxar a flechinha e escrever importante. Tá bom? Qual é mesmo o próximo passo? Partir para as atividades, tá bom? Vamos desenvolver questões, vamos fazer exercícios para vocês aplicarem essa fórmula e fixar. Tá bom, minha gente? Não existe uma maneira bacana, não existe uma maneira melhor da gente fixar o conteúdo estudado em matemática do que resolvendo exercícios, tá bom? Eu espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês lembrem de dar um like aí, tá bom? Curtam o vídeo. Se ainda não for, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações sempre que aulas forem postadas, tá bom, minha gente? Um abração para vocês. Fica com Deus, galera, e até a próxima!